Eu acho que a arte é arte. Se ela comunica, não importa. O importante é ela comunicar, né? Isso aí sem juízo de valor. Se eu posso gostar ou não gostar, não importa. Desde que ela me traga uma emoção, desperte em mim um pensamento, e eu vou refletir sobre ela em casa, isso para mim é arte. Quantas pessoas vão lá e veem o que ele fez com ela, como ele transformou essa peça. A cereja do bolo da obra de arte é quando alguém a contempla. Então, o artista ele é um autor, só que o visitante, ou o povo, o popular, seja ele erudito ou não, ele acaba sendo o coautor da obra. Eu acho que essa é a função social do museu, que é, a partir do momento que ele está no museu, ele é arte. Mas, obviamente, quando você tira essa peça do museu, ela poderia ser só um brinquedo. Mas aqui, ela está no lugar de arte. Quando a gente fala de arte popular, muitas das vezes são artistas que trabalham com madeira, com o barro. Nós estamos falando aqui um tempo de artistas que trabalham com a matéria-prima que é descartável, que às vezes faz parte do meu cotidiano. É a tampinha de garrafa, é a latinha de cerveja, o enlatado, né, da sardinha. Todos esses artistas que usam a ideia. Aqui tem o conceito, cada um com o seu conceito, cada um na sua criação, mas da ideia dele. Aqui, o que eles estão expostos aqui é o pensamento dos artistas. A matéria está aqui só para mostrar o pensamento deles. Por isso escolhemos para essa exposição só artistas residentes na região metropolitana do Rio, ou seja, essa densamente, né, ocupada. Esses artistas que encontraram nesse material, no resíduo, a fonte para o trabalho. Mas a capacidade do artista é essa, é te dar um outro olhar sobre aquele objeto, uma outra perspectiva. Porque também a história do resíduo também tem uma segunda chance. Essa segunda chance é muito interessante, né? Também o que a gente considera, o que a sociedade considera descartado, né? Então, dá uma segunda chance para o que as pessoas consideram o descartado. Quando você deixa algum resíduo pela cidade, você está deixando parte da sua história, parte da sua memória. O pensamento que o artista, o Getúlio da Mada, deu nas peças dele. Que as pessoas passam a ver os bonecos de pet, as figuras de família, mas não vem o contexto que tem ali dentro. A mensagem que aquela peça está passando. Que eu acho que não é vista se a pessoa não parar e não estiver instigada para entender o que ele queria propor com isso. Eu acho que elas estão ali um pouco do movimento e do equilíbrio, se você observar. Porque a gente passa por ela e, apesar de pular, ela é uma das coisas que tem bastante chamariz para criança. As crianças ficam encantadas. Você perguntou o que as crianças se atraem, menos pelo Getúlio de Santa Teresa e mais pelas mandalas. As crianças acham incríveis aquela instalação. E o Renatinho falou uma coisa muito importante. Ele fala que ele não era acumulador, que ele era um cara que juntava memórias e relíquias que as pessoas deixavam. A entrada aqui é tal como um portal um pouco mais baixo, que você tem que abaixar para entrar, é como se fosse uma reverência ali e tal, a Xangô, e tem todo esse espaço aqui do Renatinho, a foto dele, a cadeira, esse espaço que está aqui atrás de mim, que tem como se fosse a vista da própria casa dele também. Eu acho que é o que mais impacta as pessoas. O João, que faz uma intervenção linda no Rio de Janeiro, que é um ator e que constrói um São Jorge a partir de placas de trânsito que encontra nos túneis e nas ruas, ele tem uma mensagem poderosíssima nas ruas, né? Então, aqui a indumentária, ele usa isso na rua. Ele chegou aqui no Janete com a roupa de São Jorge, com um cavalo, a lança, num skate.
e tira essa roupa e essa roupa está sendo exposta. Mas a mensagem que ele traz na abertura da exposição é poderosa, porque ele vai citando cada placa daquela onde ele achou e o sentimento que estava passando ali na hora, quando ele encontra essas placas, em túneis, em ruas. Aqui eu tive uma oportunidade maravilhosa, que foi conhecer a Helena Martins, das bonecas, que enquanto educador, eu fiz uma pesquisa muito grande, eu tinha um sonho de conhecer a Helena, porque eu discutia muito em fóruns, né? Porque sempre eram falar da lenda das bonecas Abayomi. Que é importantíssima essa história, porque na verdade o museu ele está resgatando também uma palavra, ele está trazendo a história da Lena, que é essa artista que cria essas bonecas Abayomi há mais de 30 anos, junto com o movimento negro no Rio de Janeiro, e ela está sofrendo um apagamento. Então a história da Lena, a história da boneca Abayomi tem sido contada de outra maneira, de outra forma, né? E apagando essa artista, né? Uma mulher negra, uma senhora, enfim, que lançou isso. Não é boneca de pano, é a boneca Abayomi, que é uma boneca construída só com nós, não tem costura, não tem cola. Isso é um trabalho que a Lena desenvolveu. Isso eu vejo hoje contado aí nas escolas, em vários lugares, como se as bonecas tivessem vindo de África, em navios negreiros, que as mulheres rasgavam seus tecidos e faziam bonequinhas para os seus filhos. Uma história totalmente romantizada e falsa e que está virando verdade em muitos locais. As pessoas não sabem que essa história, essa mulher que criou isso. Então a exposição abre com a Abayomi muito por isso. Geralmente o Jorge, quando ele passa a exposição para mim, o primeiro conceito, a gente na verdade tem uma visão do que é tirada do pensamento dele na montagem, para você fazer a expografia. Essa exposição não foi fácil, ela foi pensada mais de um formato, uma expografia. E realmente eu não consegui enxergar ela pronta, essa aqui eu não consegui enxergar pronta. Outras eu até consegui tirar 80%, 90% só com a apresentação dele antes mesmo da montagem, das peças chegar. Você abre a porta e está dentro dele, é um museu que está muito conectado com a rua. Então, a gente, se você observar depois a exposição, a gente sempre tenta trazer isso na mediação, que a gente trouxe na montagem do cenário os cabos que lembram os cabos da rua, o tom de cinza onde está exposta as peças. E aí o público, quando ele olha, eu acho que ele tem essa identificação. Então, o eixo central, ele vai falar desses artistas com materiais têxteis, desses resíduos de tecidos, e estão muito mais voltados para a indumentária. Eu me senti, de fato, passando por um desfile de escola de samba, onde tinha ali todos os compartimentos de uma escola, como se aqui tivesse tudo, né? Ela traz esse conceito da metrópole, né? Uma metrópole, né, também conectada, mas também poluída de diversas formas. O dom é dom, né? O Marcelo ele tem um dom inacreditável. Uma pessoa que nunca tinha entrado no museu, entrou pela primeira vez nesse museu, já entrou para expor. Eu estava com o dia que ele colocou aí dentro, eu nunca entrei no museu. E como é que ele produziu uma exposição com mais de 120 peças? Hoje ele tá ali, tem só um recorte dele ali. Eu acompanhei Marcelo em várias feiras do Rio. A Feira do Rolo em São Cristóvão, que é uma feira só de catadores e potentes. E eu queria entender por que ele escolhia um material ou outro. Porque geralmente é no final da feira, em que aquele resíduo, todos esses catadores colocavam ali para vender, no final nem recolhiam. Era o lixo voltando a ser lixo novamente. E Marcelo caminhava por esses resíduos e ia escolhendo. Eu queria entender o pensamento dele. É que Marcelo é um dos poucos artistas, aspas, populares, abstratos. A arte popular, de alguma maneira, ela é figurativa. Você pode percorrer a exposição inteira e você vai ver ali todo um figurativo.
O seu Hernandes, o que ele faz? Ele pega um material, pinta de verde, que ele dá o sentido dele, né, da esperança dele, e enquanto está na casa dele, quem transforma aquilo na obra de arte, quem dá valor àquilo, são as pessoas que visitam a casa dele, o rancho dele. Mas a história do seu Hernani é muito bonita, né? Cara que depois de perder a esposa, viveu um momento bem ruim, e através de uma carta, ele ali muda toda a história dele. Então, assim, tem muitas histórias, né? Seu Hernandes, ele mora no Morro do Bumba, né? Que é essa tragédia que aconteceu em Niterói. Ele sai, depois desse desastre, enfim, ele começa a catar coisas, pinta de verde, a história da esperança, o verde, a cor da esperança. Pois bem, a gente abre a exposição com o Marcelo Conceição também do lado direito de quem entra. Marcelo Conceição, ele perdeu a família no Morro do Bumba e ficou 10 anos em situação de rua. É reforçar esse compromisso que a arte popular tem de falar sobre artistas que também estão à margem da sociedade, de artistas que não só deram uma segunda chance para aquele resíduo, mas que também veem no resíduo, no lixo, no material descartável, uma segunda chance. Quando eu falo, é real isso, porque tipo, quando a gente está falando de função social, o Janete Costa ele tem uma função social muito forte. O Marcelo da Conceição, ele era uma pessoa que estava em situação de rua, e hoje ele é um artista reconhecido. O seu Hernandes é uma pessoa que catava no lixão, e hoje ele também é reconhecido, obviamente não pelo museu, mas é possível ele estar nesse espaço. Então, tem uma função social muito grande. A Estamira te dá um recado de que ninguém bate tão duro contra a vida. A filósofa do lixo, né? A instalação da Estamira, ela traz isso. Qual é a minha responsabilidade dentro desse olhar social? Isso está dentro da exposição, é o que dá sentido ao restante da exposição, no meu ponto de vista. Todo material, os artistas só usam materiais descartados. E a Estamira diz que as pessoas descartam as coisas desnecessariamente. E ela fala do imaginário, que ela fala isso. Tudo que é imaginário tem, existe e é. Essa gama de artistas que conseguem pegar aquilo que é comum, aquilo que é ordinário, aquilo que é dispensável, descartável, e eles conseguem trazer para um lugar de destaque. Procure entender o que está por trás desse conceito. Procure entender por que esse espaço foi pintado de verde. Procure entender porque não é à toa. Na hora que estava disponível, eu achei na rua uma lata de tinta e pintei dessa cor. Existe sempre um pensamento. É absurdo. O local te leva a 1000 pensamentos. Para todo lado que você olha, você vê uma coisa que você conhece, que você já viu, transformada. E isso faz a sua cabeça girar. Nenhuma métrica plausível e possível para para mensurar isso. De fato, é imaterial.